Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando de política. Você sabe, a política define a sua vida, o seu aluguel, o seu estudo, a escola das crianças, né? Daí a importância de falar diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, o deputado José Silva. Ele é líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados, tem uma grande experiência política, terceiro mandato parlamentar, foi secretário de Estado em Minas Gerais do Trabalho e da Agricultura. Deputado José Silva, nós já falamos aqui no primeiro bloco de obras paralisadas, né, e do acompanhamento do Congresso Nacional aí de gastos públicos, mas o grande debate é sobre reformas constitucionais. Okay. Eu falei muito de uma forma rápida no primeiro bloco sobre a reforma administrativa. Okay. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou os servidores públicos de parasitas. É evidente que ele estava falando de alguns servidores públicos, como todo setor, tem os parasitas e tem os trabalhadores, né? Como é que o senhor vê aí uma mudança no Estado brasileiro? Porque como está, não dá para ficar, né? Bom, primeiro, em relação a essa afirmação, uma infelicidade muito grande. Eu sou um árduo defensor de quem quer e deseja ter serviços de qualidade, tem que ter servidores bem preparados, qualificados, bem pagos e trabalhar felizes, né? Então, não é assim que a gente vê os servidores. Agora, o outro ponto fundamental é o Brasil fez muitas opções em relação aos seus processos de desenvolvimento. E o Estado, ele não pode ser gigante, que também chega a ser inoperante, que a imagem, quando o ministro fala isso, parece que seja esse Estado, que não é verdade, mas também ele não pode ser mínimo de estar ausente, ele não pode delegar a sua missão de Estado para a iniciativa privada, especialmente para o mercado. Então, tem que ser um Estado necessário. Então, eu defendo que tem que haver rapidamente uma reforma administrativa, até porque, se você pegar a própria legislação que regulamenta os serviços públicos, elas foram feitas em momentos em que a tecnologia da informação não permitia a celeridade, a agilidade, era feito de maneira manual, mecânico. Então, é preciso modernizar o Estado. E modernizar o Estado... Não temos mais datilógrafos. Não tem, né? E até o seguinte, mas com a convicção de que a máquina nunca vai substituir o homem. O homem tem que... Ele tem que gerenciar a máquina, a inteligência é do homem para utilizar essa ferramenta moderna. E você pega, por exemplo, hoje, obrigatoriedades cartoriais, você tem que ir levar um documento, buscar um documento, né? Você vê, teve um apagão agora do processo de aposentadorias. Aí você pega um agricultor... chamar as pessoas, né? Que já estavam aposentados para voltar. Exatamente. Então, o que falta isso? Falta investir no processo de modernização do Estado. Então, a reforma administrativa, ela é fundamental. E aí, em administração, em gestão, em planejamento, a gente chama de redesenho dos processos. O que é isso? Se nós três somos trabalhadores, temos que entregar um produto para o cidadão. E é chamar essas pessoas, qual que é o caminho mais curto agora, se utilizando a internet, um software. Nesse redesenho de processos, você viu, eu gerenciei uma grande empresa do Estado de Minas Gerais, que é a Emater, nós fizemos o redesenho de todos os processos. Nós tínhamos lá mais de 1000 normas, regulamentos e processos. Nós voltamos para 100, 150, porque não precisa mais de tanta regulamentação, sabe? Você tem que dar liberdade e cobrar resultados. Então, é preciso sim fazer, mas numa visão moderna, utilizando as ferramentas de gestão, permitindo ao cidadão ele ter acesso e facilitar a vida. Eu vou citar um exemplo. Humanização no atendimento da saúde. A prefeitura lá do Vale do Jequitinhonha, de Almenara, sabe? Que você conhece. Perto de Medina. Perto de Medina. O que fizeram? Digitalizou todos os prontuários, todos os potenciais usuários do SUS foram cadastrados com a digital e uma fotografia. Todos que recebem medicamentos controlados, sabe o que fez? Quase 4.000 pessoas. Em vez de eles irem, que são pessoas mais difíceis de mobilidade, eles recebem pelo agente de saúde todo mês lá o medicamento. Então, com isso, o que aconteceu? As pessoas deixam mais de ir nos postos de saúde, a marcação da consulta, de vez ficava naquela fila, quando vai marcar uma consulta, geralmente a situação física já está debilitada, não, marca no 0800, um dia antes da consulta avisa, ou seja, redesenhou o processo. Isso precisa chegar em todo o país, né? Sim, mas isso mostra que é possível. E agora, quando a gente fala em reforma administrativa, ok, mas qual reforma administrativa? Hoje mesmo eu conversava com
o presidente do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Kleber Cabral, e ele me dizia o seguinte, olha, vai chegar ao ponto porque alguns vão ter estabilidade, outros não, outros vão ser demitidos, conforme vem aí, isso ele falando sobre um futuro hipotético, em que você vai chegar, de repente, chega lá, olha, assina isso aqui, porque se eu assinar essa autuação, eu posso ser demitido e você é de carreira de Estado, você não. Ou seja, o senhor acredita que vai haver essa diferença aí entre servidores públicos? Não é preciso proteger as carreiras de Estado? Não, não, plenamente. Agora, em qualquer reforma, é preciso ter um período de transição. Se não chegar abruptamente, hoje você é funcionário público, hoje você é contratado, né? Não pode fazer isso. Agora, é preciso criar mecanismos, né, de avaliar a produtividade, avaliação de desempenho. Quando você cria um processo de avaliação de desempenho nas carreiras de Estado, pelo resultado apresentado, aí é muito difícil no serviço público, mas se você não começar, cultura você cria exercitando, né? Então, e eu acho, assim, eu tenho convicção que o melhor espaço de fazer isso é o Congresso Nacional. Evidentemente que nós não vamos fazer uma reforma administrativa que vai resolver imediatamente toda essa situação, mas existem boas práticas. Falo muito de boas práticas porque existem países mais avançados em diversos segmentos do que o Brasil. Então é preciso, não é nem copiar, adotar essas boas práticas, né? Então, assim, você percebe que no campo da gestão, evidente, eu sou muito convicto de que é possível fazer, mas só faz se executar. É evidente que precisa uma mudança. Vamos pegar aqui a Câmara dos Deputados. O orçamento da Câmara hoje é de 11 bilhões de reais, 85% com salários. Existem alguns funcionários da Câmara dos Deputados que ganham mais do que um deputado, ou seja, salários acima de 39 mil reais. Alguns ganhariam mais, mas batem no teto. Ganham, é verdade. Tem ali o abate-teto, né? Para chegar no... O senhor sabe, existem vários funcionários que ganham mais que deputado. No judiciário também existem altos salários, né? E muitos aposentados e tal. Já no executivo, a média salarial é menor. Ninguém morre de fome, não, mas é bem menor, né? E é preciso dar uma equalizada nisso. A gente viu vários ministérios sendo extintos. Eram 39, né, ministérios, hoje 22 ministérios. E por que não transferir essas pessoas e fazer um curso de adaptação? É preciso que o governo faça isso. Em vez de um concurso, faça a transferência e uma adaptação. Eu acho uma medida simples, porque isso não é possível. Isso quando eu falei do redesenho dos processos... O senhor entende muito servidor público? O senhor geriu eu geri uma empresa com mais de... Hoje a Emater vai fazer 71 anos, né? Então, você tem que tomar cuidado para você não perder um capital intelectual, né, de uma pessoa que já tem 30 anos, né? Então, lá, inclusive, na Emater, nós fizemos um processo de formação de sucessores. Eu vi isso no interior da França, né? Na região de Dijon. Eu não posso pegar, porque... fica na memória daquele servidor. Então, eu preciso criar primeiro um programa de formação de sucessores, onde o Zé Maria, que já tem 30 anos de experiência, ele tenha um Zé Silva do lado que vai chegando com ele ali até ganhar essa habilitação. Esse servidor que vai formar o sucessor, ele ser premiado por isso. E o que está sendo formado, ele tem também ali, ele tem uma perspectiva de carreira, né? Então, eu acho que isso é possível. Mas o senhor sente que é uma tendência da opinião pública, já houve essa largada, uma tendência da opinião pública de ir contra e criticar servidor público? Olha, já foi pior. Hoje eu acho que há uma maior consciência, né? E há também, eu vejo que isso há 2, 3 anos atrás, no meu segundo mandato, havia mais eu diria, essa demonização, tudo que é público é ruim, tudo que é Estado é ruim, né? Isso, e à medida que você tira o Estado, perdão, você já começa a ver a dificuldade que você tem de prestar um serviço de qualidade. O ônibus é privado e não é exatamente uma excelência a qualidade de prestação de serviço do transporte em várias cidades. Não, nós temos outro serviço, a telefonia. Telefonia. Nós temos a Telemigas, empresas estaduais, né? Não, campeões de reclamação aí. Nem que você tem que privatizar tudo, né? Mas eu acho que o Estado ele tem que manter saúde, educação, segurança, são vitais, né?
E a gestão, fiscalização de tudo. A gestão e fiscalização. É quando eu faço essa defesa do Estado, do Executivo, ele ter uma proposta onde ele venha garantir a qualidade, ele tem que garantir a qualidade do serviço, mesmo que sejam prestadas por um outro do mercado. Agora, o senhor acha que o governo consegue fazer essa reforma administrativa e colocar a gestão, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro já disse que nem tem mais prazo para mandar reforma, o próprio ministro meio que jogou a toalha essa semana, né, Zé Maria, em relação à reforma administrativa, ele agora está se voltando para o dólar, né, reclamando do dólar caro, dizendo que nem empregada doméstica, que estava uma farra, que até empregada doméstica, palavras dele, iam para a Disney, né? O senhor acha que o governo tem condições de fazer essa reforma, de estabelecer aí essa qualidade na gestão? Olha, a equipe do governo, do presidente Bolsonaro, eu qualifico como são preparados. Você vai avaliar os ministérios, né? O Paulo Guedes, com todo esse seu discurso. Essa polêmica dele, todo esse seu discurso. Eu vou ser bem irreverente, né? Mas ele conhece, né? Em que pese as teses que a gente pode não concordar, mas ele é um técnico preparado. Você pega o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, e assim você pode ir fazendo. Então, o governo é preparado. O governo funcionando. Então, inclusive de escola, o mercado, eu estive na COP25, estive com a ministra em alguns países asiáticos, você vê que a confiabilidade do Brasil é pelo seu gigantismo, sabe? A chanceler brasileira. A chanceler brasileira. Essa conquista que o Brasil fez de respeito internacional. Então, eu acredito que o governo, se ele não mandar, o Congresso vai fazer. Nós vamos fazer. Primeiro, a reforma agora tributária, nós já temos uma proposta do Senado ou da Câmara, já tem a comissão que vai ser instalada na próxima semana e nós temos 60 dias. Então, eu creio que ao final desse primeiro semestre, nós deveremos concluir ou no início do segundo semestre e começar a outra reforma administrativa. Hoje, a população pede isso e nós temos que cumprir o nosso papel aqui. Em relação à reforma tributária, né, o deputado Hildo Rocha, né, Zé Maria, esteve aqui conosco e ele dizia que a comissão, que lá atrás ia ser 15 deputados, 15 senadores, ia ser muito difícil ela conseguir funcionar por causa da representatividade, que a Câmara eram mais de 20 partidos e só 15 representados, com um deputado de cada partido, que isso não ia... Enfim, a representatividade, a proporcionalidade da Câmara não estaria correta nessa comissão. Agora vão aumentar para 50, né? 25 deputados, 25 senadores, mas continua desbalanceada entre deputados e senadores, né? Uma vez que são 513 deputados e 81 senadores, 25 de cada, a Câmara teria que ter uma proporcionalidade. Teria que ter mais deputados para poder garantir a proporcionalidade. Se aumentar mais, todos os senadores entram. Pois é. Como é que vai ser essa comissão? O senhor acha que ela tem que ser do jeito que está ou deveria ter mais deputados? Ainda é possível mudar essa composição? Porque ela vem mudando aí, cada semana aumenta mais. Na verdade, há uma tese nos bastidores, especialmente de parlamentares, que eu diria mais técnicos, né, de que é preciso rever o regimento da Câmara e do Congresso Nacional. Ele também é antigo. Na verdade, não há essa proporcionalidade. Agora, ali é uma casa em que, mesmo escrevendo, cumpre-se o que fala. Quem não cumpre vai sendo excluído. Então, como houve um acordo, e não foram todos os partidos, que alguns partidos não participaram, e exatamente passar de 30 para 40, agora para 50, e já está definido, amanhã é o último prazo para os partidos indicarem os seus representantes, significa que essa comissão ela não está regimentalmente, o regimento da casa não prevê esse tipo de comissão. Então, ela não é mista, não é, porque ela não obedece à proporcionalidade. Mas funcionou na reforma da Previdência. Então, hoje tivemos a reunião do Colégio de Líderes do Senado e da Câmara, na verdade do Congresso Nacional, e eu percebi que há um amadurecimento, no sentido de que essa comissão cumpra em 60 dias, para que quando ir para o Senado uma proposta, ir para o plenário da Câmara, depois para o Senado uma proposta única, os consensos sejam maior do que as divergências. Ou seja, ela vai conseguir juntar os dois projetos de reforma? Vai conseguir. O da Câmara e o do Senado, fundir ele num só e tentar botar? O do Senado, ele é bem mais abrangente, né? São em torno de 9
impostos, né, que fariam a unificação. O da Câmara, que tem o economista Bernardo, que apoiou a apresentação da PEC. Bernardo Api, do deputado Baleia Rossi, já são menos tributos, são 5, né? Inclusive tem 2 estaduais. Então, essa divergência de que o que nós faremos em relação aos estados, eu vou defender a tese, o nosso partido vai defender a tese de que seja também parecido com a reforma da Previdência. A gente dê diretrizes e os estados e municípios têm que fazer a sua reforma, têm que respeitar aí os entes federados. Então é isso, nós vamos para mais um intervalo e voltamos em 2 minutos com o deputado José Silva, o novo líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados. Não sai daí porque a gente ainda tem muito assunto quente aqui para você.